Olá pessoal, esse é o Carta Mundial, programa de futebol da Carta em parceria com o Chuteiro FC. Eu sou Júlio Simões, editor de mídias sociais da Carta, e estou aqui com o Luiz Gonzaga Beluso, economista, fanático por futebol, ex-presidente do Palmeiras, e Luiz Augusto Mônaco, o Guto, do Chuteiro FC, 30 anos de carreira, para comentar vários assuntos. Entre eles, claro, seleção brasileira, que passou para as oitavas de final, depois de uma vitória um pouco mais confortável sobre a Sérvia, depois de um jogo bem complicado contra a Costa Rica. Além disso, a gente vai falar sobre outros assuntos também. A Alemanha eliminada na primeira fase, a Argentina, Portugal e Espanha, que se classificaram também no aperto. Enfim, muitos assuntos, inclusive o assunto mais delicado sobre os casos de racismo e assédio que tem acontecido na Rússia, já cumprindo a promessa do nosso programa de falar de assuntos extra-campo também. Então vamos começar falando sobre seleção brasileira. Guto, depois dessa primeira fase um pouco irregular do Brasil, digamos assim, qual que é a perspectiva e a sua análise da primeira fase do Brasil? Eu acho que o nível de futebol do Brasil ficou abaixo do esperado, mas não foi assim desastroso também, né? Passou com segurança. Acho que o último jogo foi o jogo mais confortável, o jogo mais seguro. Teve um comecinho do segundo tempo que o Brasil correu alguns riscos, mas a maior parte do tempo o jogo foi bem controlado. O Brasil podia ter feito mais gols. E vai jogar com o México, que é embora a gente tenha falado aqui nos outros programas, né, o Beluso sempre ressaltando que o México está progredindo, o México, historicamente, em mundiais, é um freguês de caderneta, né? Nunca fez um gol no Brasil numa Copa. Espero que não seja, não faça o primeiro agora, mas porque a defesa tem sido um ponto forte do Brasil, né? Thiago Silva e Miranda estão jogando muito bem, o Casimiro também está jogando muito bem. Eu acho que depois desse jogo com a Sérvia, eu lendo os sites, vendo aí jornais da Europa, o pessoal começou a falar, bom, o Brasil está acordando, o Brasil está começando a mostrar que é candidato, que tem que tomar muito cuidado, que tem muita força, destacando muito isso, né, que o Brasil tem atacantes, tem jogadores muito perigosos na frente e que está com uma defesa muito segura, que não é um fato muito comum em seleções brasileiras em Copa do Mundo. Então, todo mundo começou a respeitar mais, ter mais receio de jogar contra o Brasil por causa dessa última atuação, a segurança que o time mostrou, a tranquilidade para administrar o jogo. Eu acho que dá para a gente ser otimista. Acho que o México, apesar de ter ganho da Alemanha, mas a derrota contundente que teve contra a Suécia, por 3-0, eu acho que dá uma baqueada no time, e eles estão lamentando muito lá nos jornais de lá, lamentando muito que vão ter que cruzar com o Brasil. Eu acho que sem grandes sustos... O fator psicológico talvez pese melhor para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil é favoritíssimo para passar para as quartas de final. E você, Beluso, o que você acha? Olha, eu estou achando que o campeonato, não sei se vocês estão de acordo, ele está com um nível, na minha opinião, um pouco medíocre, em geral. Os jogos, eu tenho visto todos os jogos, né? E vi o Brasil jogar uma partida segura, como disse o Guto, mas nada de extraordinário. Sim. Também a gente fica esperando coisas que o futebol de hoje dificilmente vai revelar, né? Qual foi o jogo que eu fiquei mais bem impressionado? O jogo da Bélgica, né? Eu acho que é um time, as pessoas estão esquecendo que o time que tem jogado melhor futebol, na minha opinião, é a Bélgica, com 2 meias muito bons e um centroavante fazedor de gol. E o que me impressiona nele é a forma como ele finaliza, né? Que em geral, eu estava vendo ontem o próprio Gabriel Jesus, que me sai na frente e chuta a bola em cima do goleiro. Esse Lukaku não, ele toca por cima do goleiro. Lembra os grandes centroavantes brasileiros, né? Saudosos. Ele é corpulento, mas ele tem recurso, né? Não é aquele cara grandão e forte que chega na cara do gol e fecha o gol. Grandão e forte é o centroavante da Sérvia, que é um cara inacreditavelmente ruim. Né? No segundo tempo, ele pegou um rebote e ele quis bater de primeira, chutou lá
Olha, eu joguei esse negócio, não fui profissional, quase fui. Mas tem certas coisas que são básicas no futebol. Né? Dentro da área você tem que olhar o goleiro e bater no canto. Né? Esse do Capo sabe fazer isso. Né? Então ele me chamou muita atenção. Então acho que o Brasil também, quando eu vi o México contra a Suécia, e foi muito mal. Né? Foi mal mesmo. Né? Sei, o Brasil tem uma chance grande de passar, eu acho. Né? Mas não pode, que nós não temos levado muita vantagem para o México ultimamente. Em Copa do Mundo, sim. Né? Eu assisti várias desde de 54, né? Que ganhamos de 5-0. Né? E depois em 62, né? Ganhamos de 2-0, famoso gol que o Pelé foi driblando todo mundo. Mas o México não é mais o mesmo. Então, Beluso, não sei se você concorda comigo, eu achei que o México, nesse jogo com a Suécia, o fator psicológico foi muito determinante, porque o México sempre estava ganhando da Alemanha, fez o gol, saiu na frente, jogou de maneira confortável. Contra a Coreia do Sul também não foi muito engraçado. Quando tomou o gol da Suécia e ficou naquela dependência, se a Alemanha fizer um gol lá, nós estamos fora, eu acho que eles se apavoraram um pouco. Mas é verdade. E eu acho que se acontecer isso num jogo, que agora é eliminatório, perder está fora. Se o Brasil fizer o primeiro gol, eu acho que o México se desarvora, como se desarvorou contra a Suécia. Eu acho que o México tem uma virtude. Eles armam bem o contra-ataque, mas a defesa deles não é lá essa Brastemp, tentar falar em linguagem corrente. Então acho que o Brasil tem qualidade, tem condição de passar. Não é que o Brasil tenha jogado uma partida excepcional contra a Sérvia, mas jogou o suficiente para... o time da Sérvia, cá entre nós, eu já tinha visto o jogo com a Suíça, né? O time da Sérvia é meia boca, né? Você acha que, para vocês dois, você acha que deram espaço a Sérvia deu espaço para o Brasil e isso foi um facilitador para o Brasil conseguir o resultado ou não? Porque a Costa Rica marcou mais próximo, né? A questão é que a Sérvia precisava mais do resultado que a Costa Rica. Né? O empate não bastava para a Sérvia. Ela tinha que assumir mais riscos do que a Costa Rica assumiu contra o Brasil. Então era natural que, lógico que ela não ia ser louca de sair desde o primeiro minuto se abrindo toda, mas em algum momento ela ia ter que arriscar. E quando arriscasse, ia deixar espaço, que é o que o Brasil quer, né? Porque o Brasil gosta de ter espaço para jogar em velocidade. E o gol que nós fizemos foi um gol em que, na verdade, nós roubamos a bola, né? O Felipe Coutinho, aliás, é o melhor jogador do Brasil. Do Brasil na Copa, né? Sim. Dá um lançamento para o Paulinho. Então, quando você está com a bola nesse campeonato, não sei se o Guto concorda, quando você vai tocando a bola e o adversário se fecha, dificilmente você consegue fazer uma jogada de gol perigosa. Como é que nós pegamos a bola lá atrás, o Felipe Coutinho meteu a bola para o Paulinho e aí a defesa da Sérvia estava aberta. Eu estava notando com meus amigos assistindo o jogo, toda vez que a Sérvia tentava acuar o Brasil, a defesa do Brasil se armava de tal maneira que difícil, eles não têm habilidade para passar. Eu fiquei no ar, eles não tocavam a bola, perdiam a bola. E o Brasil tomou um sufoco no começo do segundo tempo. Sim. Não foi? Foi. Mas depois do segundo gol, quando teve espaço, aí teve uns 4 contra-ataques assim que podia ter feito gol. Podia ter feito mais gols. Né? Que é o que ele está dizendo. Quando tem espaço para jogar em velocidade, o Brasil é muito perigoso para qualquer adversário. Por isso que eu digo, se fizer o primeiro gol, sair ganhando contra o México, eu acho que o México se desarvora, psicologicamente despenca como foi contra a Suécia, e acho que aí a coisa flui. Aliás, vamos ouvir um comentário de Luiz Antônio Prosperi, o editor do Chuteira também, que está lá na Rússia e mandou para a gente um comentário. Vamos assistir. Eu volto a chamar aqui de Moscou para falar da seleção brasileira e da Copa do Mundo aqui da Rússia. Todo mundo já sabe que o Brasil já está nas oitavas de final e vai enfrentar o México em Samara no dia 2 de julho. Um adversário um pouco imprevisível, que o Brasil nunca teve problemas em Copas do Mundo, mas é um adversário tinhoso, capaz de jogar uma grande partida contra a Alemanha, como fez na primeira fase, mas também levar uma sova da Suécia ainda nessa primeira fase, na última partida do grupo. O Brasil chega para esse jogo com o México bem consolidado. Uma defesa sólida, uma defesa
que está chamando a atenção aqui de todo mundo aqui na Copa da Rússia, com o Thiago Silva e Miranda jogando muito, o Casemiro limpando a área ali, um leão faminto atrás de presas, ele não deixa passar quase nada, então esses três têm dado um esteio muito bom para a seleção, uma consistência defensiva muito importante. O meio de campo a gente ainda tem um Paulinho um pouco ainda tímido, não sabe se ataca ou se defende, naquela dúvida, era o nosso elemento de surpresa, apareceu nesse jogo contra a Sérvia, já deu uma amostra que pode melhorar, e tem o Coutinho como grande maestro do time, jogando muita bola, aliás é o melhor jogador da seleção nessa primeira fase. E tem o Neymar, que começa a se recuperar, voltou, esse jogo contra a Sérvia ele já foi mais coletivo, deixou de fazer as brincadeirinhas dele, deixou de brigar com o juiz, que é mais importante, deixou de se indispor com os adversários, fez um jogo coletivo, ficou muito ali na ponta esquerda, se preservando um pouco, mas já é um Neymar mais diferente, um Neymar mais pensativo no time, um Neymar que quer ver o time jogar e não só ele, Neymar. E a gente tem que falar um pouquinho também do Gabriel Jesus, né, que tem lutado como um leão também, briga por todas as bolas, é o primeiro a dar combate, vai para cima dos zagueiros, volta, recua, jogou até de lateral esquerdo alguns minutos quando o Tite precisou ali na saída do Marcelo contra a Sérvia. É um jogador novo, ele contou pra gente, conversou comigo ali particular na zona mista do estádio de Spartak, logo depois do jogo, que ele não está ansioso, ele não está preocupado com o primeiro gol, porque ele acha que vai sair. E se não sair também, paciência, porque ele acha que o melhor é ele jogar bem e o time vencer. Se vencer sem o gol dele, ótimo. Se vencer com o gol dele, melhor ainda. E ele acha que o gol é uma coisa natural que vai sair, evidentemente falando que a camisa pesa um pouco. Ele, afinal de contas, é o 9, é o centroavante do Brasil. Então, resumindo aí a seleção, consistência defensiva muito bom, problemas nas laterais, porque nós estamos com os reservas, não temos reservas dos reservas, o meio de campo ainda meio em dúvida com o Paulinho, mas com o Coutinho muito bem, um ataque com o Neymar que qualquer hora pode aprontar, e o Gabriel Jesus que ainda está esperando um gol. Teríamos ainda o Douglas Costa para entrar, mas Douglas Costa se machucou e fica ali o William na pendência de sair do time ou não, mas o William foi muito bem no segundo tempo contra a Sérvia, porque ele se viu de muleta ali para o Fagner, ajudou muito o Fagner, porque a Sérvia explorava muito ali o Koralov nas descidas para os cruzamentos na área. Então o William ganhou alguns pontos com o Tite nessa partida contra a Sérvia. Então a seleção está pronta para enfrentar o México e buscar aí algo mais precioso nessa Copa do Mundo. A expectativa aqui não era muito boa quando a seleção começou a dar os seus primeiros passos na Copa. Agora as coisas começaram a se reverter e a gente tem certeza que a seleção tem tudo para passar pelo México. Uma coisa é certa, a seleção brasileira não veio aqui na Rússia para passar vergonha como alguns dos nossos concorrentes. É isso aí, um abraço e até a próxima. Voltamos depois do jogo contra o México para falar um pouco mais da seleção brasileira. Um abraço a todos. Bom, seguindo em frente, vamos falar também das outras seleções, não só do Brasil, né? As outras seleções que chegaram nas oitavas e uma em especial que não chegou nas oitavas. A Alemanha foi eliminada, surpreendentemente, acho que ninguém apostaria isso antes da Copa, e manteve a sina, né? Uma sina recente de que as seleções que foram campeãs no ano seguinte não passaram da primeira fase. E eu queria saber de vocês quais foram as análises com relação à Alemanha e aos outros classificados dos favoritos, né, que a gente listou nos outros programas. Guto. A Alemanha realmente foi uma surpresa enorme ficar fora, pelo que a gente esperava antes, né? Porque o desempenho da Alemanha na Copa foi ruim desde o primeiro jogo, né? Contra o México teve muita dificuldade, contra a Suécia ganhou naquela última bola, uma falta tola que o sueco cometeu ali no finalzinho, jogando com um a mais, né? Tava com tudo para controlar o jogo, não tomar aquele sufoco que tomou no fim, que ainda tomou a bola na trave, o goleiro espalmou a cabeçada, queima a roupa. E contra a Coreia, que é um time mais leve do que a Suécia, que é um time com mais velocidade, a Alemanha sofreu muito mais. A Coreia poderia ter feito o gol antes até do que acabou fazendo. E o que aconteceu é que o técnico da Alemanha fez uma aposta de não levar o Sané, um jogador que fez uma parada brilhante pelo Manchester City, um jogador habilidoso, driblador, que dribla em espaço curto e tal. E os técnicos costumam fazer essas apostas, às vezes, contra... o Brasil teve muito disso já no passado. Todo mundo quer que vá o Romário e não leva. Se ganha a Copa, ótimo. Se perde, se prepara que você vai levar a pancada. É o caso do Joachim Löw. Ele fez uma aposta de deixar o Sané fora, apostando que ele tinha time para ganhar, que tinha todos os recursos que ele precisava para ganhar,
E nesses jogos contra times que se fecham ali, ficam entrincheirados na frente da área, faltou um jogador com a habilidade do Sané para tentar abrir, né, um jogo, tentar entrar driblando, arrumar um pênalti, ou servir alguém. E realmente foi uma decepção enorme a Alemanha, né? Aquela imagem do último gol da Coreia, o Neuer jogando de meia esquerda, recebendo a bola no lateral, aquilo foi patético, né? Aquilo foi... Assumiu um risco Aquilo foi o fecho do papel ridículo que a Alemanha fez na Copa, foi a maneira como tomou aquele gol. E aí, Beloso, ridículo? Eu acho que o time da Alemanha envelheceu. Talento, time lento, time que não tem nenhuma agressividade. Exatamente, você falou do Sané, né? O ataque da Alemanha, o nosso amigo Miller, né, também estava devagar, quase parando, né? Que é foi um jogador importante. Né? Ele tinha feito 5 gols em cada Copa, né? Tinha 10 gols, era até contado, esse é o próximo cara que vai superar a marca do Klose, dos 16, com essa média de 5 gols por Copa e tal. Não teve nem chance de fazer gol na Copa. Mas ele jogou mal. E o Kroos também jogou mal. O Kroos, que é um dos jogadores mais importantes da Alemanha, eu acho que o time da Alemanha, eu não vi nenhuma partida da Alemanha que fosse próxima do convincente. Só foram partidas medíocres. Time lento, burocrático. Né? Nesse ponto, Veloso, teve um comentário do Paul Breitner, histórico jogador alemão, campeão do mundo de 74, jogadoraço, né? Jogava lateral esquerdo. Parecido com o Júnior, jogava na França, depois virou meio campista, né? Na Copa de 82 ele jogou a final como meia. E ele, falando isso do Kroos, todo mundo fala que o Kroos é um ótimo passador. E ele falou, olha, eu abriria a mão tranquilamente dos 15 mil passes que o Kroos deu de lado na Copa. Deu de lado. Se ele tivesse um pouco mais de profundidade, se ele arriscasse um drible de vez em quando, porque pegar a bola e tocar aqui do lado, você não vai errar o passe, mas também não vai produzir muito com o time. Ele criticou muito, achou que o Kroos foi muito badalado, porque o cara que não erra passe, o cara que dá a bola certa, mas ele dá um monte de passe e nenhum passe que ele deu botou alguém na cara do gol, nenhum passe que ele deu furou a linha de marcação. Eu não vi o comentário do Breitner, mas eu concordo inteiramente. Ele é um jogador burocrático, de passar a bola para o lado. Quando ele joga no Barcelona... No Real Madrid. Desculpa, no Real Madrid, confundindo do Real Madrid, ele joga ao lado de um grande meia, que é um meia croata. O Modric. Que é um grande jogador. Sim. Esse é um grande... Está fazendo uma belíssima Copa. Belíssima Copa. O Modric fez um gol, hein? Espetacular. Então, eu acho que a Alemanha, na verdade, declina. Isso acontece. Né? E o nosso amigo Low, o técnico, ele, como todo técnico, ele é meio conservador, não é? Então eles têm dificuldade para mudar o time, etc. Quem que ele não convocou? Não só. Vamos lembrar como é que era o time da Alemanha em 2014, que ele tinha o Schweinsteiger e tinha o Lahm. O Lahm, que era um ótimo jogador. Né? Esses dois não estão mais lá. Então o time perdeu qualidade. Não tem mais o Klose, que era um goleador. Não tem mais o Klose. Que agora é auxiliar dele, inclusive. É auxiliar do Lula. Mas isso acontece. O time declinou e fez uma Copa péssima, na minha opinião. Muito abaixo do que alguém poderia esperar. Porque, cá entre nós, sem nenhuma discriminação nem menosprezo, perder para a Coreia é duro, hein? Porque não é só que a Alemanha foi eliminada, a Alemanha acabou na lanterna do grupo. Um grupo que tinha México, Coreia e Suécia. 3 seleções. Sim, a Coreia, eu até ontem, eu confesso que, como eu assisto o jogo como torcedor, eu começo a ficar irritado com os jogadores. Os jogadores coreanos, né, eles erravam, assim, finalizações, chutam tudo por si. Aliás, uma coisa que eu ia dizer, por que andam chutando tão mal? É verdade. Em geral, é muito difícil, por isso que eu fiquei com admiração pelo Modric. Ele chutou com grande precisão. Né? Eles chutam tudo por cima. Por que eles batem embaixo da bola? Quem estava torcendo para a Coreia contra a Alemanha, achava que a Coreia já podia ter feito o gol muito antes, que teve muita chance. Aí, não é possível que eles não vão fazer o gol. Essas chances todas que eles estão tendo de contra-ataque, né? Que a Alemanha é totalmente desarrumada. E aí acabaram fazendo também o gol no VAR, né? Porque o cara deu o impedimento que
Não houve. Aliás, esse negócio de VAR... A gente pode falar sobre isso no próximo programa, que eu acho que vale um programa inteiro sobre o VAR. Sobre Portugal, também sofreu bastante para classificar, né? Uma última rodada ali bem confusa, e a Espanha também vale comentar. São seleções que têm chance de ir um pouco adiante? O que vocês acham? Portugal e Espanha? Portugal, acho que a dependência do Cristiano Ronaldo é muito grande. Eu acho a seleção fraca, não sei o que você acha, acho fraca, nos jogos que eu vi de Portugal. E a Espanha, para mim, surpreendentemente, está muito abaixo do que eu poderia esperar, do que eu esperava. Não sei, empatar com o Marrocos também é eu acho que a Espanha se auto-sabotou, né, com aquela turbulência, mudar o técnico 48 horas da estreia, e ficou um ambiente turbulento ali. Cai um técnico de paraquedas lá que não tinha contato com o grupo, está tendo que descobrir como que é cada um reage à situação, tentar encontrar o time dele. A coisa não está andando e fica tateando, ainda não achou o time, né? Na Espanha, os jornais dizem, apostaram muito o goleiro, que fez uma ótima temporada, a estatística dele, acho que foram 6 bolas no gol da Espanha, 5 entraram. Ele só defendeu uma bola. Então a Espanha, eu acho que essa questão dessa crise que a própria Espanha criou, né, com a demissão do técnico aí, porque acertou com o Real Madrid, a presidente da federação ficou irritado e tal, acho que isso complicou um pouco o caminho da Espanha. E Portugal é o Cristiano Ronaldo e mais 10, mas eu achei um time meio sem alma. Bom, fora isso tem a Argentina também, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas deixou chegar, né? De repente consegue avançar, né? Apesar de tudo. Mas, na verdade, a classificação foi ali na Bacia das Almas, né? Com certeza. Mas vamos para a Copa já tinha sido, né? Sim, a classificação para a Copa. Tá tudo muito arrastado para a Argentina. Eu acho que a Argentina tem um problema. Acho que tem alguns jogadores que tem nome, tem prestígio e tal, mas que estão muito abaixo. O Higuaín, por exemplo. De Maria. Estão jogando muito. Eles saíram com a bola pela linha de fundo, pela lateral toda hora. Né? É o pobre do Messi, né? Que carrega o Mascherano, já está lento, né? É o gol que eles tomaram, né? Que o Mascherano fez patetada. Né? Então, não sei, a Argentina, eu tenho aqui minhas dúvidas. Eu às vezes fico pensando, será que eu estou influenciado pela história que eu como torcedor do Palmeiras tenho com os times argentinos? Pode ser, né? Que eu começo a ficar com o pé atrás, mas pode ser, porque a gente, né, sofre essas influências. Sim, mas eu acho que a Argentina realmente, a primeira fase, passou ali num sufoco. Acho que nem eles estavam mais acreditando no jogo contra a Nigéria. Um gol improvável do zagueiro fazer um gol daquele de voleio, como se fosse centroavante, no finalzinho. Mas, falando com amigos argentinos, jornalistas de lá, eles se apegam e falam assim, olha, foi para a Itália em 82, fez uma primeira fase. Só empatou, classificou ali pelo número de gols marcados, ninguém apostava um centavo que a Itália pudesse ser campeã. Aí ganhou da Argentina. Ganhou da Argentina, aí ganhou do Brasil, aí ganhou da Polônia e ganhou da Alemanha. Né? Deu um estalo, o time encaixou e foi embora. Então, assim, a esperança deles é que aconteça isso, que dê um estalo e comece a dar tudo certo para o time da Argentina, mas eu acho que é muito difícil, porque mesmo eles tendo colocado aí a velha guarda, né, que parece que os jogadores lá tomaram o poder e vão jogar os velhos aqui, vão segurar o Rojão e tal, bota o Di Maria, bota o Higuaín, bota o Rojo. Apesar disso, a Argentina sofreu, a Argentina correu muito risco contra a Nigéria. A Nigéria podia ter matado o jogo antes do segundo gol da Argentina. Podia ter matado, acabava com a Copa da Argentina. É verdade, né? Eu achei E acho que contra um time que tem um potencial, como a França tem no ataque, jogando contra uma defesa daquela... Mas você tem toda a razão. Ou a Argentina se fecha ali, se segura e torce por uma genialidade do Messi, como foi o gol dele, foi um primor
de domínio, né, em velocidade, dominou na coxa, depois ajeitou no pé e bateu com o pé direito. Foi uma aula de domínio de bola. Ou se fecha e torce para o Messi resolver na frente, ou corre um seríssimo risco, que o ataque da França... A França é um time, na minha opinião, bem melhor que o da Argentina. Sim. O que vai acontecer ninguém sabe, porque futebol é imprevisível. E agora começa aquele negócio também que tem prorrogação, de repente se amarra um jogo e nos pênaltis, né? Gols, né? E chega nos pênaltis, aí no pênalti não tem mais favorito, não tem mais quem é melhor, quem é pior, aí no pênalti. Então não pode acontecer esse tipo de surpresa, mas eu acho que mesmo para se fechar, a Argentina não está muito confiável, porque a defesa da Argentina mesmo, sempre que é ali exigida, sempre que alguém dá uma fustigada, a defesa da Argentina está mostrando muitas falhas. Teve um zagueiro argentino, um outro zagueiro que eu esqueci o nome dele, ele deu uma rosca na bola, que eu falei, meu Deus do céu, quem viu Perfume, quem viu outros zagueiros argentinos, sai correndo, porque o negócio assim piorou muito. Mas enfim, vamos em frente aqui, passar para o nosso terceiro tema do programa de hoje, um tema não tão agradável quanto que a gente vinha falando aqui, que é o de assédio na Rússia, né? A gente está vendo inúmeros casos de assédio a jornalista, a torcedora, aquela que por não entender o português foi coagida por torcedores brasileiros, casos pipocando sobre isso. Fora isso, também tem um caso do jogador sueco, que sofreu racismo numa partida e teve a resposta depois ao lado do time dele. Enfim, inúmeros casos acontecendo. A gente já meio que imaginava que podiam acontecer e eu queria saber de vocês dois o que vocês acham, se está abaixo, se está dentro do esperado e qual é a opinião acerca desses casos de assédio, Beluso. Olha, em geral, nesses episódios que você reúne muita gente, muita heterogeneidade de visões do mundo, de modos de ser, etc., só que eu não me lembro de nenhuma outra Copa que você tenha observado tantos episódios assim, né? Fora o fato que eu queria comentar, esqueci de dizer para você, que os economistas do banco UBS fizeram uma previsão dizendo que quem tinha mais chance de ganhar a Copa seria a Alemanha. E a minha observação é a seguinte, eles não fugiram ao padrão das previsões dos economistas, erraram redondamente. Erraram redondamente. Que eu achei muito engraçado. Agora, isso aí, né, eu acho que revela um pouco de uma fermentação de incivilidade, né, que as pessoas perderam um pouco a noção. Eu acho que isso tem muita influência das redes sociais, sabia? Porque o sujeito se sente livre para falar o que ele quer e aí, de repente, ele tropeça e é apanhado em flagrante delito. Né? Não dá para dizer que isso nunca aconteceu, mas é que potencializou para as redes sociais. E aí tem um efeito colateral da rede social, né? Que, ao mesmo tempo que pode encorajar esse tipo de ação, as consequências estão ficando mais sérias por causa do alcance, né, gerado pelas redes sociais. Milhões de pessoas veem aquele vídeo dos brasileiros com aquela repórter russa, não é só brasileira, né, que eu tenho visto na imprensa da Argentina também, tem argentinos também, um colombiano, identificaram foi demitido já, não sei o quê, porque... Mexicanos. Eu não sei se eles aproveitam que a diferença do idioma pro russo é muito grande, que é impossível para uma russa entender ter a percepção do que significa aquela palavra em português ou em espanhol, mas a repercussão gerada pelas redes sociais também é um efeito colateral. Talvez se não tivesse, com certeza, se não tivesse essa viralizado, como é a palavra da moda, né? A repercussão não seria tão grande aqui, o fulano já foi demitido, ou já está sendo processado na Rússia. Né? Mas você sabe, Guto, o que me impressionou também é que, observando o vídeo e vendo as reações, eu percebi que as reações frequentemente são tão preconceituosas e violentas e incivilizadas da mesma forma que foi a atitude. É muito ruim, porque você tem uma resposta da mesma natureza, só que de lado contrário. O que me impressiona em tudo isso é o seguinte, que isso tem uma dimensão, digamos, da pior espécie do moralismo,
porque você se coloca fora da bolha da vida, né? É claro que é condenável aquilo que os caras, muito condenável que os caras fizeram, aí eles começaram a dizer, não, mas eu sou pai de família, não interessa. Você teve um comportamento ruim, né? Agora, a resposta, a reação, é da mesma natureza, né? É que o sujeito que se coloca acima da contingência, das contingências da condição humana, né? Qualquer pessoa pode cometer e deve ser condenada e criticada por isso. Agora, isso virou uma coisa... O que disseram dos rapazes também não... Digamos, você não pode aceitar uma coisa dessas, né? Você pode dizer, olha, foi um comportamento inadequado, você pode até demitir o sujeito, né, se a empresa acha que é o caso, mas não, você não pode massacrar uma outra pessoa, assim, de um ponto de vista assim, seu, né, individualista. Não é bem assim a vida, né? As pessoas cometem erros, né? Se equivocam, né? É claro que tudo isso é marcado, a gente tem que olhar para o ambiente que permite o surgimento desse tipo de coisa, que nós estamos assistindo no mundo inteiro. E no Brasil pior, porque no Brasil é pior porque nós estamos observando uma degradação cultural do país. Não sei se vocês concordam, muito séria, né? Muito séria. Então, quando isso acontece, eu fico com o pé atrás, fico falando com meus filhos, ó, olha só esse exemplo que vocês têm, de um sujeito que se entusiasma, como se junta com outros e começa a falar barbaridades como eles falaram. Aí vem o outro e assim, de cima, como se ele fosse uma espécie assim de santo, de anjo, começa a condenar o outro de uma maneira, não é? Esse é que é o ponto, eu acho. Pois é. Fora isso, teve também o caso dos jogadores suíços que durante uma comemoração do gol fizeram um símbolo de uma águia, que é o símbolo da bandeira da Albânia, da onde eles são, e isso provocou, né, um desconforto ali, porque eles são do Kosovo, e eles foram punidos, né? Foram multados, né? Se eu não me engano, 19 mil francos suíços. Podiam até ter sido suspensos por 2 jogos, escaparam, o que indignou ainda mais os sérvios, que se sentiram muito provocados, muito ofendidos com a comemoração, né, porque o Kosovo tem uma maioria albanesa, e a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo. A provocação já começou antes do jogo, porque um dos jogadores, o Shaqiri, que fez o gol da vitória, na chuteira dele, em uma tem a bandeira da Suíça, na outra tem a bandeira do Kosovo no calcanhar. Os sérvios já estavam irritados com aquilo antes do jogo, achando que era uma provocação gratuita, que não cabia numa Copa do Mundo, evento esportivo. A FIFA tem essa norma de reprimir manifestações políticas. Eles foram multados por isso, porque a FIFA considerou uma manifestação política dentro da Copa do Mundo, não permite isso, não suspendeu, mas multou e tal. E os sérvios ficaram indignados, que falaram, não, tinha que ter suspendido, para eles não jogarem contra a Costa Rica, aumentar a chance talvez da Sérvia, de repente a Suíça perdia e tal. E foi eles viraram heróis, né, no Kosovo e na Albânia, eles acharam o máximo aquela provocação. E é uma questão estranha, que o Kosovo não é reconhecido como um Estado independente pela ONU, mas pela FIFA desde 2016. Vota na eleição para escolher a sede, para escolher o presidente da FIFA, disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo pela primeira vez na história, ficou em último lugar na chave, foi a chave que classificou a Islândia, que tinha a Islândia, tinha a Croácia que foi para a repescagem, tinha a Finlândia, ficou em último lugar, mas jogou para a FIFA, vale, o Kosovo é um país que existe, né? Mas para os sérvios não é, eles ficaram furiosos com aquela provocação. E essa questão ética, já até estava comentando aqui antes, o último amistoso da Alemanha antes de ir para a Copa, que foi a Alemanha e a Arábia Saudita, o Gundogan, que é um jogador alemão de origem turca, ele pegava na bola e era vaiado. Porque 10 dias antes daquele jogo, ele e o Özil, que também tem origem turca, se encontraram com o Erdogan, o presidente turco, que era candidato à reeleição naquele momento, agora já foi reeleito, e que não tem boas relações com o governo alemão, e se referiu ao Erdogan como meu presidente e tal, e aí deu uma confusão na Alemanha, o seu presidente estava jogando na Turquia, não joga na Alemanha, e o jogador era vaiado, então essa questão étnica
é bem presente, está sendo bem presente também nesses jogos, né? Legal. Bom, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar que nós não comentamos, só um registro, né? Do episódio dentro de um restaurante entre o presidente da CBF e o assessor que quebrou o copo na cabeça lá do torcedor. Mas também a coisa é assim, né? O que o sujeito vai lá provocar o cara que está almoçando sossegado, né? Aí não tem nada que fazer isso. Isso é um desrespeito, seja quem for. Né? Seja o Totorrina, você não pode chegar, aliás, do Totorrina você não chegaria, que ele não estaria a matar você. Mas não pode fazer isso, né? Aí dá esse conflito, como também o assessor também não tinha nada que... Mas então, isso é mais um episódio desses que nós estamos observando, né? É a falta de consideração com o outro, a falta de respeito com o outro. Isso não vai a lugar nenhum, só vai aonde tem que ir. É uma sociedade robesiana que você está vendo, é a guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes, né? É isso aí, ó. Fechamos da melhor maneira possível. Esse foi o Carta Mundial número 3, programa de futebol de Copa do Mundo da Carta Capital em parceria com o Chuteira FC. Se você não curte o canal, aproveita para curtir agora, dá o seu joinha aí, deixa o seu comentário que a gente gosta de ler e até o próximo programa. Tchau, tchau.